Se você tem uma agência de marketing digital e não oferece UGC para os seus clientes, é bem provável que você está perdendo dinheiro e performance para os seus clientes. E por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar como que você pode estruturar essa área de UGC dentro da sua empresa, oferecer para os seus clientes e aí sim você ter mais lucratividade dentro do seu negócio. Então vamos lá, para a gente começar esse conteúdo, é muito importante que você domine e entenda de fato o que são os UGCs. Porque quando você começar a abordar e oferecer esses serviços para os seus clientes, é natural que os seus clientes eles vão entender que você está oferecendo influenciadores para a marca. Isso acontece com muita frequência aqui dentro da Turbo. A maioria das pessoas chegam aqui achando que o serviço de UGC, na verdade, são influenciadores para a marca. E diferentemente disso, os UGCs são pessoas normais que geralmente nem criam tanto conteúdo assim, nem tem um monte de seguidores e que nós vamos fazer contato com essas pessoas, nós vamos entender se o perfil dessa pessoa tem a ver com a marca e a partir disso nós vamos criar toda a estrutura de comunicação para que essa pessoa crie ativos para uma marca. Então, só para dar um exemplo muito claro, imagina que essa água aqui seja uma água hidrolisada, uma água focada em performance, assim como outros produtos voltados para quem corre, por exemplo. Na hora que eu for estruturar a área de UGC para uma empresa e pensar nos ativos, eu vou buscar no Instagram, por exemplo, no TikTok ou em qualquer outra rede social, pessoas que naturalmente já correm. Eu vou buscar pessoas que, a partir desse princípio, eu conecto essa pessoa com essa marca. E o grande lance da gente pensar nos criadores de conteúdo e estruturar isso para as marcas é que nós vamos criar algo autêntico para as marcas. A gente vai parar de trabalhar diretamente com aqueles estáticos, ou seja, nós estamos acostumados a colocar lá aquele monte de estático para rodar e quando a gente coloca o UGC para trabalhar na criação da marca e ele vai fazer um vídeo completamente pensado, um vídeo mais estruturado, um vídeo mais humanizado, a gente tem encontrado melhores retornos aqui para dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo real que nós trabalhamos aqui dentro da Turbo. O João Guarçoni, que é o nosso supervisor de vendas hoje, ele fez um criativo para Minimal, que é um dos nossos clientes aqui da Turbo, que entregou um ROAS acima de 12. E o que ele fez nesse vídeo? Basicamente é ele contando da camisa que não amassa. Então o que a gente fez? A gente pegou, mandou o produto para o João, mandou a estrutura pensada em hook, body, CTA e a partir disso a gente entregou esse ativo para Minimal que começou a rodar e conseguiu ter um retorno. O João hoje nem cria conteúdo nas redes sociais dele, mas a partir desse vídeo a gente conseguiu entregar mais resultado para esse cliente que estendeu esse contrato com a gente. Então olha a importância da gente lembrar que o que faz com que o cliente fique com a gente é a performance de fato. Então a gente precisa olhar para toda a jornada e pensando nisso, o melhor produto que você pode oferecer hoje, sem dúvida, está no UGC, porque esse é um ativo muito importante para dentro das empresas. E você, do outro lado, pensando em como isso se conecta com a estrutura da sua empresa, eu posso te dizer tranquilamente que hoje esse é um produto que tem uma margem muito maior do que gestão de tráfego e pensando nisso, eu posso te dizer com tranquilidade que isso se conecta à estrutura da sua empresa, porque a gente tem um produto com uma margem maior, uma recorrência maior e que sem dúvida você não vai estar competindo com um monte de pessoas que estão falando de gestão de tráfego, que estão brigando ali por ter aquele próximo cliente que acha que só o tráfego vai dar resultado. Então quando a gente para e olha para isso dentro da nossa empresa, a gente percebe o quão importante foi a gente criar essa área e ter operadores que entendem dessa estrutura de anúncio e que estão rodando isso diariamente. E se eu tivesse que olhar para sua empresa agora e pensar na estrutura para você começar a oferecer esse serviço, a primeira coisa que você precisa entender é da estrutura dos anúncios. Basicamente, você já entende isso e você já deve viver isso. A gente aqui dentro da Turbo tem algo muito pensado em hook, body e CTA, ou seja, todos os nossos criativos, eles são pensados em separar todas essas três estruturas, onde a gente pensa primeiro no hook, depois no body e depois no CTA. Por que a gente faz isso de forma intencional, de forma separada? Porque o mesmo vídeo, a gente mudando apenas o hook, ele entrega performance completamente diferente e faz com que eu entregue mais ativos para o meu cliente. Então imagina que eu faço uma mesma estrutura de body e CTA, mas eu entregue 12 hooks diferentes para o meu cliente testar na performance. Olha como é que é muito mais escalável você fazer essa estrutura, pensar nessa estrutura antes de entregar para um criador de conteúdo gravar. E o nosso segundo passo é pensar na captação desses criadores de conteúdo. Posso te dizer com tranquilidade que a forma mais fácil de você fazer isso é olhar para a sua base de clientes e você pensar, opa, desses meus clientes,
quem seriam as pessoas ideais, qual é o perfil que eu estou buscando. A partir disso, você vai lá no Instagram, começa a olhar para pessoas próximas a você, começa a olhar pessoas que já seguem a sua empresa, que já te seguem, e a partir daí você pode abordar essas pessoas falando que você tem uma estrutura para poder enviar produtos, para fazer contrato com essas pessoas, e a partir daí essas pessoas podem receber e trabalhar com você para essas marcas. Nós temos diversas pessoas aqui dentro. Hoje a Turbo conta com mais de 300 pessoas que prestam serviço diretamente olhando para o GC e Creator, porque a gente pensou em catalogar tudo isso, ter o perfil, porque quando eu estou em negociação com o cliente, eu já mostro alguns perfis e mostro para aquele cliente quem seria o GC ideal para a marca dela. Então, olhando para isso, é muito importante que você tenha uma base bem alimentada. Depois disso, você vai pensar na precificação e na sua estrutura. Então, hoje é muito comum aqui dentro da Turbo que a gente entregue pelo menos 8 ativos a partir do plano Starter. Nós estamos buscando entregar pelo menos 8 ativos para os nossos clientes. E depois, a partir dali, eu tenho um plano Starter, Scale, Enterprise. No Enterprise, eu monto um estilo de produto no qual o cliente pode me solicitar demandas à medida que ele vai testando aqueles criativos. Naturalmente, eu tenho um preço mais barato por ativo, mas eu tenho uma escala maior de entrega nesse produto. Então, é muito importante que você pense em pacotes para que a decisão do cliente seja muito mais fácil e, por outro lado, você pense nessa estrutura onde você pode escalar e ter um contrato maior. E aí, a gente já pensou na estrutura, a gente já pensou nos creators, a gente já pensou em como a gente pode empacotar isso dentro da empresa. O que você precisa a partir de agora, sem dúvida, é você pensar nos contratos de uso de imagem para você ter respaldo e para que o seu cliente também tenha respaldo de utilizar a imagem dessa pessoa para outros negócios e com fins comerciais. Sem dúvida, essa é uma estrutura ideal e por isso eu vou separar e vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai encontrar o meu agente que me ajuda a criar toda a estrutura de anúncios e por outro lado eu vou entregar também para você ali o nosso contrato que a gente faz com os nossos prestadores de serviço e que a gente faz com os nossos clientes quando se trata de UGC. E pensando no próximo passo, é muito importante você analisar como que você pode atrair novos clientes. E aí vai a nossa estrutura básica que a gente roda aqui dentro da Turbo, que é basicamente fazer uma prospecção pensada em olhar o que está sendo veiculado dentro do Facebook Ads Library. A gente vai lá, olha e pensa, cara, esse cara aqui, ele tá rodando o UGC, ele tá humanizando a marca dele, como é que tá sendo a interação dessas marcas com os criadores de conteúdo? Tem muita coisa? Já tem isso sendo falado no perfil dessas empresas? Não, opa. Aqui tem uma oportunidade de eu fazer uma abordagem direta com essa pessoa, seja pelo Instagram, seja pelo LinkedIn que eu encontrei dela, falando que eu posso gerar mais retorno utilizando criadores de conteúdo para humanizar a marca dela. E sem dúvida, isso tem dado muito resultado pra gente. E por outro lado, se você tiver um pouco de verba para testar dentro dos seus anúncios, você pode veicular anúncios pensando em reduzir o custo de aquisição com anúncios sem cara de anúncio. Essa é a nossa grande ideia por trás desse ativo que a gente está criando, que é a área de UGC, que hoje inclusive representa mais de 25% do nosso faturamento e que tem uma representatividade muito grande na nossa margem da empresa. Hoje, quando a gente olha para o nosso negócio, a gente tem mais de 40% do nosso faturamento através de gestão de performance, de gestão de tráfego, mas quando a gente olha para a área de UGC, ela gera mais lucratividade do que essa área, porque é um negócio que eu preciso de pouquíssimas pessoas para operar, eu consigo entregar muito valor, eu tenho um LT muito alto com os meus clientes, então eu acabo ganhando mais dinheiro dentro dessa área. Então, se você curtiu, cara, esse conteúdo, se você acha que faz sentido esse vídeo, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir esse vídeo e deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo. Pra gente finalizar, eu gostaria muito de chamar a sua atenção para você olhar toda a jornada de vendas do seu cliente. Então, quando a gente trouxe o GC para dentro da Turbo, foi pensado, e fazendo benchmark nos Estados Unidos, foi pensado em aprimorar a estrutura e a estratégia de venda dos nossos clientes. É claro, os ativos estáticos, quando a gente utiliza, eles ainda continuam gerando venda, mas cada vez mais, com o GC e Creator, nós conseguimos trazer mais volume de venda para os nossos clientes. E fazendo isso, eu consigo conquistar mais clientes, eu consigo ter uma estratégia de abordagem, de entrada muito diferente, e por outro lado, eu consigo ter mais dinheiro dentro do meu bolso. Então, se você curtiu esse vídeo, cara, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu faço uma reflexão sobre o que eu tô pensando para esses próximos 6 meses aqui da empresa e como que você pode se beneficiar aplicando essa mesma estrutura para dentro do seu negócio. Se você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, principalmente com esse visual, não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Um forte abraço e tchau!